falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com a Osteo Performance 360 graus. Hoje o nosso tema vai ser o Ironman no meio da pandemia. Para isso vamos ter connosco o atleta Pedro Ventura. Olá Pedro. Olá, boa tarde a todos. O Pedro já completou 4 Ironmans, sendo o último que realizou foi em Barcelona em 2019. Com um tempo de 9 horas e 30 minutos. É atleta de triatlo pelo Paredes Aventura, de atletismo pelo ARD Macieira e natação pela Associação Desportiva de Penafiel. Já tem uma vasta experiência na área do Ironman, sendo da parte da preparação, sendo acompanhado pelo treinador Urbino Santos da US Elite. Por isso vamos saber um pouco mais de como é que esta pandemia do Covid-19 veio afetar toda a preparação e as provas para uma prova como o Ironman, que é uma prova sempre desafiante. Olá, obrigado Pedro por teres aceito o nosso convite para falarmos sobre este tema. Desde 2019 tinhas planeado fazer o Ironman de Cascais o ano passado, a preparação estava a ser planeada para isso e de repente aconteceu a pandemia. Como é que se sente um atleta que tem um objetivo de realizar uma prova como um Ironman num ano e de repente vê tudo alterado por algo que não consegue controlar? Pois, boa tarde a todos. É uma situação que ninguém quer, não é? Neste caso, a pandemia e a situação pandémica começou logo em março, sendo que o Ironman seria em outubro, novembro, e ainda apanhou uma fase inicial da preparação, não é? Mas está sempre com a expectativa que se realize, e foi, só fiquei a saber 15 dias antes que não ia existir. É uma chatice, não é? Porque é um ano de treino para um objetivo e depois, ao fim e ao cabo, não se vai fazer provas, tanto essa como nenhuma, não é? Se fiz uma prova o ano passado de triatlo, já deu para matar saudades. Claro que toda a preparação que foi feita não está perdida, porque a próxima prova que fizer, todos os treinos que fiz até agora vão contar para ela, não é? É um acumulado de treinos, como falámos em provas de resistência, é mesmo assim. É uma chatice, não é? É uma chatice não haver provas, sendo que a parte difícil são os treinos. No meu caso, se me perguntarem se eu gosto muito de treinar, não gosto nem desgosto, mas até nem gosto muito, porque é a parte má das coisas, não é? É onde sofre mais. É onde sofre. Se me perguntarem o que é que eu gosto, é da competição, do desafio, da superação. A parte competitiva do triatlo é que eu gosto, não é? É de eleição. Agora andar um ano inteiro sem provas é chato. Como tu disseste, só soubeste 15 dias antes que não ias realizar o Ironman, a tua prova objetivo, mas já está, fizeste toda uma preparação, mas ao longo dessa preparação, todas aquelas provas que normalmente estão incorporadas como forma de treino em competição, também o tempo ia passando e estava no planeamento, estava a fazer aquela prova e a prova não se realizava, tinha que se alterar tudo. Isso obriga também entre o treinador e o atleta a haver ali quase uma reestruturação todas as semanas do plano de treino e de saber o que é que se vai fazer e o que é que se vai deixar de fazer
ainda mais do que já é feito normalmente. Sim, essa reestruturação é sempre feita, porque mesmo havendo provas ou não, o atleta vai dando feedback ao treinador e mediante o feedback que dá e dos objetivos que se tem, vai-se encaixando os treinos e vai-se adaptando. No caso do ano passado, o Ironman seria em Cascais e seria no final do ano, da época desportiva. Fomos acertando ao longo do ano das provas que iam saltando fora, que seriam provas de treino, mas o objetivo foi sempre o mesmo. E eu não tinha objetivos competitivos antes de Cascais, que tinha, não é? Claro que tinha, mas eram sempre com o intuito de fazer treinos competitivos. E pronto, e depois chegámos ao final do ano, entre aspas, e não houve Cascais. Não houve Cascais, nesse dia fui fazer a Maratona Virtual do Porto. Não se perdeu tudo. E ganhaste? Já que ia ficar com dor de pernas e ia, pronto, olha, só corri, só fiz a última parte do Ironman, que foi correr a maratona. Mas mesmo a nível de treino, estamos a falar de uma prova que é muito exigente e que estamos a falar com 3 modalidades. Tem a natação, o ciclismo e a parte da corrida. Numa fase de pandemia em que uma parte dos sítios das piscinas estiveram muito tempo encerradas e atualmente estão encerradas outra vez, em que às vezes mesmo até para ir correr, normalmente havia uma maior liberdade para correr ou para andar de bicicleta, mas mesmo assim em algumas fases houve algumas restrições, mesmo até os próprios treinos ficam limitados. Como é que conseguiste contornar também para conseguir lá estar a manter sempre a forma, tendo sempre esse objetivo, que não sabia se ias conseguir lá chegar ou não? Os treinos ficam condicionados, mais a nível da natação, não é? As piscinas estão fechadas, sendo que ficam mais condicionados até março, abril, até com o tempo, até enquanto há chuvas. A partir daí começa a ser para o rio, para o mar. Há provas. O ano passado ainda cheguei a fazer uma prova em agosto, no fim de agosto, de águas abertas em Espanha. E é assim, porque as piscinas não se pode estar a contar com piscinas, mesmo sem pandemia. É o que é, e ainda por cima aqui em Penafiel tanto está aberto como está fechado. Claro que havendo piscinas, o treino é realizado de uma forma mais específica, não é? O trabalho rende mais do que ir nadar para águas abertas. É diferente o trabalho. Claro que não havendo alternativa da piscina, até num tanque que dê para nadar servia, não é? Sendo que as águas abertas, agora a partir da Páscoa, normalmente o tempo abrindo, não chovendo principalmente porque a água... As condições do rio. Exatamente. Não chovendo e a temperatura da água começando a subir um bocadito, já se consegue fazer treinos no rio ou no mar. Ou seja, mas para quem nos está a ouvir, quer no ano passado, quer este ano, porque lá está, ainda estamos em pandemia e ninguém sabe como é que vai acontecer as provas, se vão acontecer, se não vão acontecer, até agora temos tido muitas provas canceladas. É importante porque há muitas pessoas que às vezes, como estão em pandemia, desleixam-se um bocado às vezes nos treinos, ou seja, têm aquele objetivo, mas como não sabem se vai acontecer ou não, às vezes facilitam no treino, mas é importante salientar que convém, havendo prova ou não havendo prova, trabalhar como se houvesse prova. Depois, se não houver, aquele treino, como dizias bem, já acumula para o ano seguinte, porque um atleta não se faz 2 para amanhã, é o acumular de toda a experiência dos vários anos e do acumular de treinos, por isso não se perde, os treinos não se perdem. Sim, os treinos não se perdem. Claro que talvez não se treine com a intensidade que se treinava, porque ao fim e ao cabo, eu o ano passado, se tivesse treinado com a intensidade de quem estava a fazer provas, chegava agora já estava todo moído, não é? Vai-se treinando porque o corpo também precisa de descanso, não é? Agora, claro, uma pessoa, o descanso controlado, não estamos a parar depois ao recomeçar, está-se pior do que estávamos, não é? Tem que haver sempre um peso e uma medida, e isso é tudo estruturado, tanto os treinos como o descanso, com o treinador.
E vai-se ajustando mediante as aberturas que vai havendo de provas ou não. Mesmo a nível do outro treino que é fundamental, que muitas vezes é descurado pelos atletas, que é a parte do treino, trabalho de força ou trabalho mais de ginásio. Estando os ginásios fechados, obrigou a uma maior disciplina também de fazer o trabalho em casa, com outras condições, calhar às vezes adquirindo algum material ou então modificar um pouco o tipo de treino, mas nunca deixar de fazer esse tipo de trabalho. Sim, havendo vontade, não havendo vontade, as desculpas são muitas, não é? E é o que a maioria das pessoas fazem. Não tenho ginásio, mas está, não sei o quê. Uma pessoa quando não quer treinar, não é preciso haver pandemia para se arranjar desculpas. Agora, mesmo com os ginásios fechados, claro que o ginásio, ou aqui a clínica, o trabalho que temos feito aqui é essencial, não é? Agora, quando não pode haver deslocações ou quando os estabelecimentos estão fechados, dificulta um bocado, mas temos que reinventar os treinos, não é? Facilmente se criam exercícios em que não é preciso pesos e o próprio peso do corpo vai fazer com que haja estimulação muscular, e nem que seja com garrafões de água ou fazer barras ou alguma coisa do género. Há sempre maneiras de darmos a volta à situação, e é um pouco por aí. A nível de provas para este ano, tens o objetivo do Iron Tallinn? Pois, isto está tudo muito em aberto. Mas está tudo muito em aberto. Ou seja, sabendo o que aconteceu o ano passado, como é que planeaste, juntamente também com o teu treinador, a época para este ano? Como se fosse um ano normal, ou já começar, ou logo no ponto de partida, porque no ano passado começaram num ponto de partida que ia haver tudo. Sim, e era tudo normal. Este ano não, já começamos com um ponto de partida que a maior parte das coisas podem não acontecer e as coisas podem ser exatamente. Eu em abril tinha uma prova que já vinha do ano passado, que tinha sido cancelada. Eu ia para Marbella fazer o 70.3 do Ironman. Foi cancelado e a data foi este ano em abril. Já foi cancelado outra vez, passou para setembro. Lá está. O calendário até já saiu na página da Federação, dei uma vista de olhos por alto, ainda nem olhei muito para aquilo, nem vou olhar muito, vai-se andando e vai-se vendo. Vai-se olhando para os meses, olha o que é que vai haver este mês, vai haver, não vai? Vai-se treinando, chega à altura, estamos preparados, vamos. Sim. Ou seja, o segredo aqui é ir mantendo sempre o treino para manter a forma. Correto. E depois, de acordo com a forma, com as provas que podem surgir, junto com o treinador, verificar se, olha, esta prova faz sentido fazer, não faz, no planeamento que nós temos traçado faz sentido inserir, é mais por aí. Vai-se ajustando com uma margem mais curta, em vez de eu fazer um planeamento para um ano, já não o faço, vou fazendo um mês e meio. Olha, será que, porque isto aqui, esta semana, imaginemos que para a semana até tinha uma prova, então estou a contar fazê-la, e se calhar daqui a amanhã vem à televisão dizer que já não é possível fazer não sei o quê, pronto, já não há prova. É por aí. Hoje em dia as provas são ditadas na própria semana que são realizadas, não é? As pessoas pensam que vão fazer isto e aquilo e depois chega à semana e já não vão fazer. Passa um pouco por criar estímulos e motivação, não é? Isso, buscar motivação. Nesta fase até tenho feito treinos mais em conjunto com colegas do clube, mesmo para não se perder aquela motivação, porque só treinar sem objetivos, sem provas, digamos que é constantemente a levar com a parte má, entre aspas, do treino. Não é do treino, não, do triatlo. Pegaste agora a pergunta que queria fazer, que era mesmo como é que se consegue manter motivado durante quase 2 anos sem competir, sem saber o que é que o dia da manhã, e andamos a treinar sem objetivos.
É assim, objetivos têm, só que podem, lá está, são aqueles objetivos que... Basicamente, uma pessoa tem que, pronto, é o que eu estava a dizer, uma pessoa esquecer-se um bocado das provas, não estar a contar com elas, porque depois elas não vão, caso não venham a acontecer, uma pessoa desmotiva, e pensar que tem que se fazer exercício físico e fazer qualquer coisa, não parar, não é? E a partir daí, pronto, é ir construindo, é ir fazendo treinos, é combinar, agora que já se pode treinar com acompanhado, combinar treinos, vamos dar uma corrida, vamos andar de bicicleta, haver aquele compromisso com alguém, porque não havendo uma pessoa depois, já não vou, depois eu faço amanhã. E assim cria-se ali um compromisso com uma pessoa que está na igual situação, não é? Porque não há provas para um nem para os outros. E vai-se criando ali um estímulo. Passa por ter consciência que pode não haver provas, mas também termos aquela consciência de não é por não haver provas que eu não vou ter um estilo de vida saudável e vou deixar de fazer os meus treinos. É um bocado por aí. O facto também de, mesmo a nível da vida social, o trabalho, as coisas terem se modificado um pouco neste período, permite também que ao longo deste tempo de pandemia os atletas consigam se dedicar um pouco mais também à modalidade, dentro do que estão a fazer, porque se calhar aquele tempo de irem sair ou de irem passear, como não podem, acaba por ser um tempo extra que está ali, e conseguirem, mesmo dentro dos treinos, se calhar incluir outros tipos de parâmetros, melhorar algumas técnicas, técnica de natação não, porque lá está, ficou muito limitado, mas focar mais na técnica de ciclismo, focar mais na técnica de corrida, trabalhar algumas coisas mais pormenorizadas que se calhar não haveria tanto tempo para trabalhar quando estamos a preparar uma prova dentro de um ano, mas que agora assim consegue, porque há coisas que é preciso tempo para se irem assimilando. Mudar uma técnica ou melhorar uma técnica não é dois para amanhã, é preciso treino e trabalho sobre, às vezes um trabalho específico. Este tempo de pausa, entre aspas, de competição, permite se calhar trabalhar um pouco mais essa vertente e para que os atletas agora quando voltarem à competição estarem mais bem preparados. No meu caso, nada alterou. Eu tenho trabalhado na mesma. Se eu trabalhava a 100% neste tempo pandémico, a 100% estou a trabalhar. Ou a 120. Ou a 120, não é? A escravatura é a mesma. E nada muda, porque uma coisa é não se estar a trabalhar. Agora, eu estando a trabalhar, eu vou treinar o mesmo número de horas. Não é? E eu continuo a fazer os treinos que fazia, porque não é por estarmos em confinamento que em vez de treinar 10 ou 15 horas por semana vou passar a treinar 20 ou 25, não é? Não é esta a minha profissão. Sim, não estava a falar em relação ao nível de volume de treino, mas sim aquela questão de se calhar modificar um pouco o tipo de treino que se faz, ou mesmo dentro do treino. Por exemplo, se tens de fazer uma hora de corrida em certas zonas, podes fazê-la, mas se calhar durante o teu treino, em vez de estás mais focado, se calhar ou não estar focado tanto no treino, no que estás a fazer, é manter aquele ritmo, se calhar tomar atenção a outro tipo de pormenores para ir corrigindo algumas coisas, se calhar... O trabalho de correção e o trabalho mais de técnica, só por si só é um trabalho que tem que ser um trabalho mais acompanhado. Por exemplo, uma técnica de corrida, eu posso treinar técnica de corrida, mas se tiver alguém à minha beira a ver a minha técnica, alguém entendido, vai apontar os aspectos a melhorar, não é? É uma coisa que tem que ser acompanhada, assim como no ciclismo e na corrida, neste aspecto aqui da natação. Pronto, já sabemos, não há correção porque não tenho havido piscinas. Mas basicamente, no meu caso, eu continuo a fazer tudo o que fazia, tirando a natação. O próprio plano
de treinos assim o dita, não é? Há semanas que se treina mais um aspecto na corrida, há outros que se treina mais no ciclismo. Isto é um continuar, não é, de treinos. Não é, esta semana vou fazer esta coisa, depois para a outra vou... Não, isto tem tudo uma ligação. Claro que há alturas que se treina mais a velocidade, há outros que se treina mais a resistência e o volume. Depende muito da fase em que se esteja, não é? Agora, não vai haver provas, não se sabe. Agora, por exemplo, abrindo, quando começar a haver a possibilidade de haver piscina, vai haver quase um reajuste no treino em que lá está, a natação começa a fazer parte, ou quando puderes voltar a ir fazer treinos de rio. Tendo em conta que houve muito tempo sem treinar piscina, isso vai influenciar agora também quando retomares a piscina, ou vais voltar ao treino que tinhas anteriormente, ou vai ser uma coisa mais gradual outra vez, quase começar de uma base, regredir um pouco para ganhar outra vez aquele ritmo de treino na natação. É quase como se fosse uma paragem por lesão, porque não é lesão porque a pessoa não está parada fisicamente, mas sim, a modalidade em si eu não parei de treinar, eu tenho corrido e tenho pedalado. Agora, natação não, mas tenho feito exercícios de reforço que me vão buscar um bocado e estimular certos músculos que a natação estimula. Agora, claro que perde-se um bocado de técnica, claro que sim, não é? O à vontade e o deslize dentro d'água, isso é uma coisa que se vai adquirindo o treino após treino. Uma paragem destas, claro que vai influenciar, mas vai-me influenciar a mim como a toda a gente que todos estivemos privados de ir à piscina, não é? E perante isso, quando perspectivas o Iron, agora falando agora por exemplo do Iron Tallinn, caso a prova se realize, tendo em conta depois o tempo que conta o tempo final, perspectivas, por exemplo, conseguir andar na bicicleta um pouco mais rápido e na corrida também mais rápido para compensar se calhar a perda de tempo que podes ter na natação? Ou seja, tentar compensar com as outras modalidades o tempo que se perde na natação ou manter sempre na mesma a linha que tinhas pensado? Numa prova como um Ironman, eu se vou para a bicicleta a tentar compensar o tempo que perdi na natação, chego ao fim de 5 km na corrida, já não corro os 42. Independentemente do que acontece no segmento anterior, há zonas a cumprir, há potência a debitar, é tudo estudado. Não é por eu ir, sei lá, mesmo havendo natação, mesmo havendo treinos de natação, por exemplo, e nadei, correu bem a natação, cheguei à bicicleta, tive um furo, eu parti uma roda, perdi ali 15 minutos. E eu, quando volto outra vez à prova, não vou tentar compensar aquilo, porque senão é a morte do artista, não é? Aquilo tem que se olhar para aquilo como um dado adquirido. Pronto, olha, correu mal esses 15 minutos, agora vou continuar e não abusar, porque a não ser que já sejamos nos últimos quilómetros da corrida e ainda hajam forças para acelerar. Para mais um pouco. Então vamos falar mesmo a nível de preparação, ou seja, como há esta perspectiva que a natação pode estar parada durante algum tempo, já há uma preparação para que quando chegares à prova o teu ritmo de competição que vais levar para a bicicleta e para a corrida já seja mais alto comparativamente aos anos anteriores. Normalmente é por evolução, mas teres isso pensado já como forma de vou preparar a bicicleta e a corrida de maneira que consiga andar a ritmos mais altos, porque já sei que na natação vai ser um ponto fraco este ano. Não penso assim, nem se pensa assim, porque cada modalidade é uma só, tem métodos e metodologias de treino diferentes
Agora, o facto de não andar a nadar já me liberta mais, só o facto de não nadar já me liberta mais dias de treino ou de não treino de natação em que eu ocupo com o ciclismo ou a corrida. Agora, pensar que vou compensar aqui ou ali é negativo, porque mesmo havendo natação, o objetivo é sempre melhorar ao máximo a natação, melhorar ao máximo o ciclismo e melhorar ao máximo o atletismo. Aliás, o facto de não haver natação é até um entrave para o resto da modalidade, porque como é uma atividade que não implica impacto, os treinos de natação são muito bons para mesmo a nível de recuperação e de treino mesmo funcional, mas de resto cada treino é o seu treino, não é? Estamos a treinar natação, é ciclismo, é atletismo, não é por agora não se treinar a natação que se vai dar um salto na corrida, não. E eu, se quisesse dar um salto ou correr como nunca corri, deixava de pedalar e de nadar e só treinava o atletismo. Um bom triatleta é bom nas 3 modalidades. Uma pessoa que... Sou excelente no atletismo e fraco nas outras 2. Pois, se um atleta for muito bom no ciclismo e não for bom no bom ou não for razoável, não é? Não quer dizer que seja muito bom, até pode ser razoável. Agora, o fascínio do triatlo é mesmo esse. Encontrar uma pessoa que seja um gênio nas 3 é quase impossível, não é? Então, tem que haver ali um ajuste, tem que haver ali o melhor nas 3, até pode ser o pior numa delas, não é? Ao fim... O resultado combinado. Exatamente. Agora falando um pouco também a nível da parte nutricional, nós sabemos que todo este período de pandemia também dava às pessoas a estarem mais por casa e aquela sensação de mais, como as pessoas falam muito da parte psicológica, também estarem um pouco mais afetadas. Durante este período torna-se mais difícil manter, ainda cima não havendo os tais objetivos definidos, manter o rigor na alimentação? Sem dúvida, come-se mais, o facto de não haver provas, não haver objetivos, uma coisa é eu dizer assim, pá, daqui a mês vou ter uma prova, pá, agora vou começar e tal, não sei o quê. O não havendo só por si só, não é? É um adiar de fechar a boca, não é? Mas também faz parte. Também faz parte o não fazer dieta. Agora tudo depende muito de quanto tempo é que as pessoas praticam uma má alimentação, não é? Quanto mais tempo uma pessoa andar a comer porcaria, entre aspas, quanto maior for o desvio, depois mais vai custar a recuperar a forma, não é? Claro que afeta tudo, não é? Afeta, claro que sim. E nível pessoal, notaste isso mesmo a nível depois na capacidade nos treinos É porque depois uma pessoa também não treina com a intensidade que treinava, come mais, está mais pesado. Só o facto de regressar ou de começar outra vez os treinos certinhos já custa. Se uma pessoa tiver com mais 5 kg vai custar muito mais, não é? E depois o perigo de lesões, quanto mais pesado tiver uma pessoa, mais a possibilidade de ocorrerem lesões aumenta, não é? E mesmo na situação dos treinos, lá está, se não houver um treino mais constante e bem programado, se as pessoas pararem porque não têm objetivo ou tiveram muito tempo parados, depois se retomarem com intensidades logo muito altas, também estão sujeitas a ter... Nem conseguem. A ter lesões. Não conseguem atingir essas velocidades, mas se quiserem Sim. pôr logo um volume de treino muito alto, para recuperar, vai ser... Mas essas vai ser pessoas as ao começarem até começam logo ali à maluca e duram ali uma semanita e depois já voltam a estar 2 ou 3 semanas sem treinar. Ou então têm o azar e começam a vir as lesões todas ao cima porque o corpo já não está habituado, não é? Isto é um processo.
porque senão toda a gente, eu agora já tinha feito os meus treinos nestes anos, nos últimos anos, pronto, agora não treinava, inscrevia-me nas provas e ia só lá fazê-las, não é? Eles, mas mesmo a nível agora do regresso, como houve este tempo todo sem competir e sem provas, pode haver o perigo por parte de alguns atletas que não tenham assim tanto acompanhamento, de querer começar a fazer provas e provas todas atrás umas das outras, mesmo tendo um objetivo principal, fazer um acumulado de provas só porque agora abriu, então vamos ter que competir. Eu acho que não. Porque o facto dessas pessoas também estarem muito tempo sem fazer nada também evita que haja essas situações, porque também desmotiva, não é? Uma pessoa que esteja habituada e que seja um desportista nato desmotiva. Uma pessoa que anda lá só por ver andar os outros vai desmotivar muito mais. Eu acho que pessoas que fazem prova fim de semana sim, fim de semana sim, sempre houve e sempre vai haver, não vai ser por causa da pandemia ou agora da reabertura das provas que vai haver mais. É como tudo, há pessoas que sabem levar os treinos e vão fazendo as provas, e há pessoas que basicamente chegam ao dia da prova e calçam as sapatilhas e vão. Agora, claro, depende das provas, porque provas de 5 ou 10 km até a caminhar se fazem, não é? A não ser que aconteça alguma coisa. A nível das provas, tu fizeste algumas provas também já durante a pandemia, qual é que foi as principais diferenças que notaste nas provas que foram possíveis de realizar? A diferença está logo na máscara, não é? Uma pessoa... As distâncias, o ano passado, as duas provas que me lembro que fiz, que foi a travessia, foi Águas Abertas em Espanha, e foi o triatlo longo de Setúbal. Ao distanciamento, há as regras que existem, não é? E são para cumprir. Há toda uma situação nova, seja no facto de ir pousar a bicicleta, o levantamento dos kits, a parte do cortar a meta, e tem que haver e existir, porque senão nem essas provas existiam, porque acontece e fecham tudo outra vez. A situação é mesmo essa, é como ir às compras, lavar muitas vezes as mãos, desinfetar as mãos, usar máscara, manter uma distância social. Nas provas é igual, só que o facto de por exemplo, começa a prova e pousamos as máscaras, não é? A prova é sempre feita sem máscara, praticamente. Sim. Não era. Em algumas provas de outras modalidades, às vezes vê-se nos pontos, por exemplo, nos pontos de troca do triatlo, não é obrigatório o uso de máscara nas transições. Não. Eles permitem estar sem máscara o percurso todo, lá está. Sim, mas também nas transições ninguém vai lá para lá começando nem conviver, não é? Quanto menos tempo lá estivermos, melhor, independentemente de estarmos na situação da pandemia ou não. Estamos a falar e há sempre distanciamento. E mesmo a nível de... Pode haver algum receio mesmo por parte dos atletas? Por exemplo, aquele receio de poder haver algum problema durante a prova a nível de poder ficar infectado ou não se pensa muito nisso. Uma pessoa tem que ter os cuidados. Quando estás a competir, isso passa tudo para segundo plano e nem se pensa nisso. Como disse há bocado, eu tenho trabalhado todos os dias, com ou sem pandemia. Se eu fosse a pensar nisso também não ia trabalhar, não é? É um risco que toda a gente corre. Hoje em dia há pessoas que foram vacinadas e estão infectadas, por isso é igual. Uma pessoa tem que ter consciência do que está a fazer e do perigo que está a causar às outras pessoas, não é? A máscara protege-nos, mas também está a proteger essencialmente o outro. Tem que se ter cuidados de higiene e de segurança para que nada aconteça, não é?
E mesmo ao longo da época, há sempre aquele receio que podes ser infectado com maneira ligeira, grave ou moderada, depende disso, depois é um bocado imprevisível, mas pode haver ali um momento em que possas ser infectado e isso alterar tudo de repente, alterar os objetivos, alterar mesmo a tua capacidade física, ou seja, estás a trabalhar e saber que no momento qualquer pode não penso, uma pessoa pensando assim não vai a muito lado, não é? Nem sai de casa. Porque acaba por ser uma coisa que não há para controlar. As pessoas têm que ter consciência que existe, que estamos em pandemia. E basicamente têm que respeitar as regras que nos são impostas diariamente. Se toda a gente respeitar as regras, já nem havia vírus, não é? Só que o problema é que muita gente se vai esquecendo das regras. E quanto mais avança esta situação, mais à vontade as pessoas ficam em relação a ela. E isso é que é o mal, é o descuido das pessoas, não é o vírus. O vírus não tem perninhas e anda por aí fora, não é? O grande mal da pandemia são as próprias pessoas, e é o descuido delas. A nível das provas e do objetivo, ou seja, para manter aquele bichinho e conseguires manter este tempo todo, independente de haver ou não, é definir um objetivo para a época. Basicamente, esse é também um dos segredos principais, mesmo para quem nos esteja a ouvir e que está, como estamos em pandemia, pensa assim, eu para este ano vou deixar correr, não vou ter objetivo nenhum porque não sabe o que é que se vai fazer. É sempre pior estar com uma situação dessas do que assim, olha, independentemente do que vai ser, eu tenho aquele objetivo, vamos trabalhar para isso. E depois, quando chegar a hora, se houver há, se não houver, não há. Independentemente de haver provas ou não, as pessoas têm que ter consciência que praticar desporto é benéfico para a saúde. E as pessoas, se querem ser saudáveis, além de terem que ter uma alimentação saudável e essas coisas todas que se tem que ter, não é? A prática desportiva por si só traz benefícios. E isso é que é a consciência que as pessoas têm que ter, não é? A prática desportiva acarreta uma vida saudável e saúde. O saber provas ou não, pronto, se houver melhor, olha, tenho treinado, estou preparado, vou. Se não haver, pronto, não há provas, mas fiz por mim, fiz pela minha saúde, mantive-me ativo, e as pessoas é assim que têm que pensar, não é? E aqui nesta edição nós temos falado só das pessoas que já são atletas e já costumam praticar às vezes a modalidade mais regularmente. Mas também podemos ter o reverso da medalha. Nós ultimamente tem-se visto, até porque são das poucas coisas que se pode fazer, que é a prática desportiva, ou correr, ou andar de bicicleta, é das poucas coisas que se pode fazer no exterior. Então tem-se assistido muito às pessoas que se calhar que nunca correram ou que nunca andaram de bicicleta assim de forma mais regular. Sim. E a saírem para a rua para o fazer. Pode haver o risco dessas pessoas que começaram só agora a praticar a modalidade, já estamos a fazer isto, quando houver uma prova de triatlo, uma distância maior, e o Ironman agora está a ficar cada vez mais, a ser quase uma moda também, há muita gente a querer fazer Irons e fazer esses desafios de longa distância, haver o risco de haver uma pessoa que tenha começado a praticar desportos agora na altura da pandemia, querer já aventurar-se nesse tipo de provas, e que são provas que não são para se preparar e que é preciso um background desportivo atrás para se conseguir fazer. Uma coisa é modalidades de modas. Agora, eu não estou a ver pessoas que não têm historial nenhum desportivo a inscreverem-se num Ironman e porque sim, não é? Ou se as há, são muito poucas. E muito menos são aquelas que as acabam, não é? Agora, é o que eu estou a dizer, há pessoas que começaram a caminhar, porque quem faz desporto fazia e continua a fazê-lo. Agora, uma coisa é verdade,
a pandemia trouxe pessoas para a rua, para caminhar, para andar ao ar livre, para fazer exercício, isso foi uma coisa boa, não é? Agora, aqueles pseudo-atletas que vão para os trails ou vão para as provas de estrada ou para o que é que seja só porque é moda ir, isso vai haver e vai continuar a existir, não é? Agora, quanto ao triatlo, o Ironman é só uma das distâncias das inúmeras que há no triatlo. Há provas curtinhas para as pessoas experimentarem e é por aí que começam. Quem quiser, Há duátlos em que não é ingressar preciso ir nadar, há toda um leque de provas que se pode fazer. Agora, é bonito, vou chegar, vou fazer um Ironman, pronto. O querer fazer, o chegar lá à prova já é uma superação, porque é preciso muito treino. O concluir a prova já é outra etapa. Mas lá está, é preciso passar a mensagem às pessoas que um Ironman é uma prova que tem uma exigência física que não é uma coisa que se decide fazer assim de um dia para o outro, agora vou fazer. Não, é preciso uma preparação. Tem que haver consciência, claro que sim. Consciente das coisas que se estão a fazer. Exatamente. E eu agora, querendo fazer um Ironman, não é por já ter treinado e não sei o que mais, que eu agora deixo de treinar e vou fazer, não é? Claro, uma pessoa tem que ter consciência, como tudo na vida, não é? A água faz bem à saúde, mas eu não vou pôr agora a beber 50 litros de água num dia, porque de certeza que me vai fazer mal, não é? E o nosso corpo basicamente é água. Agora, e no desporto é igual. As pessoas têm que saber do que são capazes, do que fazem diariamente ou semanalmente e dos objetivos que querem alcançar. A nível da prova objetiva este ano, quais são as perspectivas que tens de conseguir? Não tenho, porque nem sei se vai haver. Lá está. Eu agora neste momento tenho o objetivo de continuar os treinos regulares. Eu passei aqui agora uma fase em que não estava a treinar porque não tinha vontade e depois estava com muito trabalho e tirei férias, entre aspas, dos treinos. Neste momento já me volto a sentir motivado e não tenho pensado. Eu basicamente agora penso em fazer treinos continuados, treinar continuamente e ir melhorando a minha condição física. Porque eu até posso ter o objetivo daqui a um mês fazer aí uma prova XPTO, sim, mas daqui a um mês ainda não estou, ou pode não haver a prova, ou até posso nem estar bem fisicamente, não é? A pandemia também veio trazer um bocado isso, essa consciência de que o amanhã pode não ser como se está à espera. Então vai-se treinando todos os dias, havendo ou não objetivos, vai-se treinando porque faz bem à saúde. E só o ir-se treinando regularmente vai-se evoluindo fisicamente e mesmo psicologicamente ajuda. Na tua opinião, por exemplo, os atletas que conseguiram durante este tempo serem atletas mais com uma maior resiliência, com um maior foco, com um trabalho mais continuado, acabam por depois agora no pós-pandemia aparecerem, se calhar atletas que anteriormente não andavam tão bem, mas que se calhar agora mentalmente também são mais fortes do que se calhar outros que estavam no topo e que deixaram ir abaixo e deixaram de treinar. Haver assim agora alguma mudança no paradigma, mesmo a nível das elites de competição, haver assim alguma inversão de aparecer atletas novos, atletas que se calhar andavam mais escondidos e aparecerem com grandes resultados? Não, e a nível de elites não, porque eles aí, mesmo até a natação, um profissional a profissão dele é treinar, havendo ou não provas. Claro que as provas são num profissional o resultado, não é? E eles também seguiam muito pelos resultados que têm. O profissional é profissional.
passa a vida a treinar. Se houver provas, não é? É de onde eles vão mostrar o que valem. No amador, isso não acontece. Claro que há muita gente que não vai estar em tão boa forma como o que estava. E vai haver pessoas que continuaram a treinar e se calhar neste momento estão mais fortes do que outras. Lá está. Mas eu, se estiver muito forte agora, daqui a meio ano não sei se vou estar muito forte, não é? Porque isto é tudo, tem que se tudo guiar por um plano de treinos. Eu, se tiver um pico agora muito forte, daqui a um mês se calhar não vou estar nesse pico. Se calhar essas pessoas que nunca pararam de treinar, se calhar também lhes faz bem parar uma semana ou 15 dias, porque ao fim desses 15 dias de descanso, quando regressarem, vão regressar muito mais fortes. Isto, cada indivíduo é um indivíduo, porque senão também o meu treinador que tem não sei quantos atletas, mandava um comunicado comum a toda a gente e agora treinais isto e fazeis isto e fazemos todas, não é? Cada caso é o seu caso. E tem que se analisar em concreto. Então, não acreditas que vai haver um marco assim muito marcado mesmo a nível das classificações e de quem anda a andar melhor, seja no ciclismo, seja no atletismo, seja na natação, mesmo com modalidades individuais, no antes da pandemia e no pós-pandemia? Porque fala-se muito, mesmo situações de atletas que tenham tido Covid, atletas no Covid, isso aconteceu muito no futebol. Este ano tem sido um ano mais atípico do que tem acontecido a nível dos atletas, mas mesmo nos atletas de atletismo e ciclismo falam muito que o facto de há atletas que vivem muito da competição e quando tem aquela competição falta-lhes aquele bichinho, então mesmo nos treinos, se calhar em vez de darem 100 dão 80 e depois se calhar ao final do tempo vai-se notar. E daí a minha pergunta, poder haver aqui da própria pandemia deixar uma marca do pós-pandemia, aparecer outro tipo de atletas que calhar anteriormente, fazer quase tipo uma seleção de forma diferente. Eu penso que não, porque quem andava continua a andar e quem andava bem e quem sempre foi das pessoas que andava, não é? Quem sempre foi um bom atleta sempre foi bom porque se dedicou. Não há atletas bons sem dedicação. Agora, aqueles atletas medianos é que são mais propícios a ficar pior. E os fim de pelotão ainda pior, não é? Porque um bom atleta é um bom atleta porque sempre teve dedicação e sempre se dedicou, não é por causa da pandemia ou de não haver provas que deixa de treinar. Basicamente é isso. E quando estamos a falar de um nível competitivo muito grande, os 10 primeiros ou os 15 primeiros dificilmente deixaram de treinar, não é? Eles até doentes treinam. Lá está, um bocado falávamos inicialmente que para quem não quer treinar ou para quem está com níveis se calhar de ambição diferentes ou de motivação diferentes, a pandemia vai ser sempre uma boa desculpa para qualquer coisa, mas isso tanto pode ser a pandemia como pode ser qualquer desculpas, há sempre desculpas. Claro que agora aqui dá o jeito, não é? A pandemia dá sempre um bom jeito. Agora, o não se desculpar e o continuar focado, isso é que é o objetivo, não é? Isso é que é difícil. Porque a pandemia veio facilitar a vida a quem por si só já tinha desculpas. Agora quem treina e quem é bom atleta e quem sempre dedicou, até é um estímulo, porque sabe que atletas mais fracos psicologicamente até vão parar de treinar. E eles pensam muito assim. Está-me a custar muito levantar agora às 5h30 para ir treinar. Mas se pensar que o meu rival está a dormir àquela hora, é nessa hora que eu vou estar a treinar, não é? E eles pensam muito assim. E aquele espírito competitivo. Exatamente. Mesmo nos treinos. Estamos a terminar. Última mensagem que queres deixar para quem faz
Ironmans, ou faz triatlos e quer passar um Ironman, ou praticou qualquer outra modalidade para conseguir, para aguentar todo este período, que não sabemos quando é que vai terminar. Qual é que é a principal mensagem para eles? A principal mensagem, treinem ou não, façam alguma modalidade ou não, opá, pratiquem desporto, mexam-se, protejam-se. Isto não havendo provas é igual, vocês têm é que fazer alguma coisa, não é? Porque ficar fechados em casa, mesmo quem está fechado em casa, há sempre formas de exercitar o corpo. Protejam-se, sigam as recomendações. Ter cuidado com a alimentação. Exatamente, essencial também, não é? Porque quem não anda tão ativo diariamente, só por si só vai queimar menos calorias, não é? E passa um pouco por aí. E esperemos que as coisas melhorem. Obrigado, Pedro. Vamos esperar que isto tudo melhore e comece a haver provas e que haja o talinho para lá e demonstrar que todo este período também valeu alguma coisa, ou seja, todo este treino não foi em vão, nunca vai ser, mas ter uma prova, o objetivo, chegar lá e conseguir cumprir aquilo a que desejas é sempre benéfico, é sempre aquele rebuçado, aquele prémio de consagração de todo o trabalho que foi feito anteriormente. Por isso, não deixem de praticar desporto, tenham cuidado agora no regresso, quem parou, não começarem as coisas assim sem ser de forma planeada, as coisas têm que voltar outra vez de forma gradual e planeada, não começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo. E pratiquem desporto, tenham cuidado com a alimentação, protejam-se e estamos aí para as competições para ver o Ironman Ventura em ação. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos.